Oi, hoje eu vim falar do self-service, você já ouviu falar? Então, eu vou pegar a refeição do almoço, que seria aquela forma que você tem de você mesmo montar seu prato, certo? Muitas pessoas comem na rua, e isso é fato, né? Muitas pessoas não têm como almoçar em casa, por exemplo. E de fato, quando a gente come em casa, a gente consegue ter maior controle de qualidade do que a gente come, por exemplo, de sal, de gordura, seria a melhor opção, mas está longe de ser a opção real, certo? Então é o que eu sempre explico aqui para os meus clientes. Se você almoça na rua, escolha o self-service que ele vai te ajudar melhor. Mas aí muitas pessoas falam assim, não, mas quando eu chego lá, ele tem várias opções que me deixam em tentação e eu quero comer todas, e aí como é que eu faço? Aí eu sempre explico. Bom, realmente, de fato, tem muitas opções, né? Ainda mais se a gente estiver com fome, que enche os olhos. Né? Assim, lasanha, tortas, batata frita, pastel. Mas eu sempre explico. Olhe por outro lado. Assim como tem várias opções que não nos ajudam a título de melhores escolhas, existem opções também que vão ser muito favoráveis, mas muito mesmo. Pensa comigo, na sua casa vai ter vários tipos de salada? Ou vários tipos de carnes? Não vai. Então começa por aí, né? Olhe por esse lado. Eu tenho várias opções de escolhas que são favoráveis para mim. E as outras, né, que a gente fica mais na tentação e que a gente precisa evitar, estão lá também. Mas com foco e sabendo ter um lado positivo, uma forma mais positiva de olhar as coisas, a gente consegue passar bem, né, passar de forma tranquila aí no self-service e considerar que ainda assim é a nossa melhor opção. Então eu vou dar uma dica aqui de uma construção de um prato, né? Pensando em qualidade. Eu não vou falar de quantidade, a quantidade ela varia muito de pessoa para pessoa. Então vamos lá. Estou com o meu prato em mãos, né? Que na maioria das vezes é muito grande, que é de propósito, que é pra gente encher o prato e logo consumir mais mesmo. Tá, então isso não tem como mudar, né? Cada restaurante tem o seu prato e que na maioria das vezes é muito grande. Então vamos começar pela salada, né? Essa parte importantíssima aí de uma refeição e que não pode ser pulada, certo? Lá, mediante a distribuição, a gente tem inúmeros tipos de vegetais, cozidos, crus, folhosos, legumes, né? Então, escolha pelo menos 3. Tem que ter pelo menos 3 vegetais diferentes, em qualidade ou em cores diferentes no seu prato. E que desses 3, especialmente que um seja folha, certo? Só que num self-service a gente percebe que tem muito mais do que 3. Né? E a variedade aí nesses legumes, nessas verduras, nessas folhas, é o que vai também mandar para o nosso organismo maior variedade de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Certo? Então coloca aí mais ou menos metade do prato de vegetais, ok? Agora, dando continuidade à construção do nosso prato, vamos para o carboidrato, que é também, né, um nutriente importante aí para nos dar energia. Aí nós temos arroz, nós temos batata, nós temos purê, nós temos as tortas, as lasanhas, como eu já disse. Quanto mais trivial, melhor para a saúde e para objetivos, por exemplo, como é manutenção de peso ou até mesmo emagrecimento. Então vamos escolher um, né? E como eu disse, o mais simples possível é o ideal. Se você optou pelo arroz, então por favor, evite a batata. Se você optou pela batata ou pelo purê, evite o arroz, tá? Para que esse seu prato não fique com um grande volume de carboidrato, né? E o que a gente chama assim, uma carga glicêmica muito alta. Passado a parte do carboidrato, a gente pode ir para as leguminosas, por exemplo. Quem optou pelo arroz e aí, ou é da cultura do arroz com feijão, vamos pegar o feijão, né? Em outro vídeo eu já expliquei que o arroz com feijão tem uma combinação muito perfeita. O que um tem e o outro não tem e vice-versa, tá? Não quer feijão? A gente ainda tem, por exemplo, que a gente acha muito em vários restaurantes, é grão de bico, lentilha, que também pode ser um substituto. Feito isso, dando continuidade, vamos para a carne, né?
Ou para proteína animal, não necessariamente carne. Tem gente que, por exemplo, prefere ovo ou uma omelete, né? Mas aí o ideal, mais uma vez, quanto mais simples, melhor, e que a gente escolha um só. Outra coisa, nós mineiros não temos muito, por exemplo, assim, peixe não é muito da nossa cultura, não é muito forte. Olha para você ver, no self-service você consegue ter essa opção na grande maioria dos restaurantes, que é também uma proposta muito leve e muito magrinha. Então, cheguei na parte da proteína animal, vou escolher, eu vou pegar ovo, eu vou pegar uma omelete, eu vou pegar uma carne vermelha, ou eu vou pegar um peixe. Na sua casa você não teria esse número de opções, porque a comida da casa da gente, ela tem interferência também das pessoas que moram com a gente. Então, a gente tem que comer o que tem. E agora, eu vou beber o quê? Né? Ó, é o que eu sempre explico. Líquido durante a refeição, especialmente uma refeição grande, né, igual ao almoço, deve ser evitado. Mas, aquela pessoa que não consegue evitar, né, porque gosta, ou às vezes está muito calor, você pode optar por uma água gelada com bastante gelo. Você pode optar por uma limonada, por exemplo. São boas opções, né? É muito mais saudáveis do que o refrigerante. Tá? Lógico que você vai ter o refrigerante ali, mas você também tem a total certeza de que você pode falar não para ele. Quanto à parte das sobremesas, aí, mais uma vez, o ideal é que a gente não faça uso contínuo delas, né? Tem pessoas que se satisfazem muito bem com a sobremesa sendo uma fruta, outras já precisam de coisas bem adocicadas mesmo. Então, cuidado, o ideal é que olhe para o self-service, como eu disse, buscando oportunidade, sim, de fazer melhores escolhas. Mas quando passar por aquelas tentações que eu mencionei, lembrar do objetivo, certo? E aí, como você pode perceber, a proposta que eu dei de construção de um prato é uma proposta muito trivial e muito simples, que é o que deveria ser no maior número de vezes da semana, para a gente poder ter brecha, né, para poder consumir aquelas coisas que também a gente gosta e que não devem fazer parte da rotina diária, como eu exemplifiquei. Lasanha, torta, né, uma carninha mais gorda, enfim. Quando a gente consegue, no maior número de dias da nossa semana mesmo, fazer melhores escolhas, a gente consegue ter espaço para poder comer coisas que a gente também gosta e que não devem fazer parte de uma rotina. Bom, então se a sua realidade é almoçar na rua, não ache empecilho, tá? O ideal seria que almoçássemos em casa, tá? Mas esse ideal está longe de acontecer para todo mundo, tá? Busque um self-service, ou seja, um lugar onde você mesmo monte o seu prato. Abra a cabeça para a mudança de hábitos, porque as nossas mudanças acontecem todas aqui mesmo, né? Faça suas melhores escolhas e lembre-se, né, que é o hábito que nos transforma. Então, se hoje eu comi uma coisinha que não faz tão bem assim, né, ela não vai ser tão importante porque eu, no dia a dia, no meu hábito de me alimentar, eu faço melhores escolhas.